Investidor iniciante, não caia nesse papo. Você já ouviu alguém falar algo do tipo: se você tivesse comprado um valor X de uma empresa Y, hoje você teria tal rendimento? Tem aqueles também que falam do Bitcoin, que fala mais ou menos assim: se tivesse comprado 10 dólares de Bitcoin em tal ano, hoje você seria bilionário. Se você nunca ouviu alguém falar, provavelmente na sua jornada como investidor você vai ouvir em algum momento alguém falar isso. Essas comparações são de certa forma vagas e sem grandes sentidos, porque exclui fatores que influenciam, os valores dos ativos ao longo dos anos. Eu costumo dizer que essas comparações são feitas em projeções em linha reta, o que é completamente fora da realidade do mercado, porque, como o próprio nome já diz, estamos falando de renda variável. Eu vou trazer para vocês aqui o trecho de uma newsletter que eu assino, escrita pelo Alexandre Green, onde ele mostra um exemplo mais ou menos parecido com o que eu falei sobre comparações. Bom, alguém chegou, para o Alexandre e falou o seguinte: com o tempo, as ações não se tornam valiosas. O que acontece é que o dinheiro, ao longo do tempo, se torna menos valioso, fazendo com que os preços das ações mais altos pareçam algo melhor. Aí a pessoa continua: em termos de dinheiro real, que é o ouro, segundo o que a pessoa fala, os preços estão onde estavam no boom de 1929. Ou seja, mais de um século atrás, Aí a pessoa continua falando para ele: você poderia ter comprado as 30 ações do Dow Jones em 1929 por 18 onças de ouro. Aí ele vai e indaga, pergunta para o Alexandre: e quanto valem as ações do Dow Jones hoje? Cerca de 18 onças de ouro. Ou seja, mais de 90 anos depois e nenhum ganho. Ele completa. Aí, o Alexandre comenta: é verdade, se você dividir o valor do Dow Jones pelo valor do ouro em 1929 e 2022, obterá aproximadamente o mesmo valor que o cara falou para ele, que é de 18. Aí ele pergunta: isso significa que o ouro se saiu tão bem quanto as ações durante esse tempo? Aí o Alexandre continua, de jeito nenhum. Isso é apenas uma coincidência sem sentido. Existem diversos problemas com essa teoria, Ele ainda, na escrita lá, coloca entre aspas, teoria. Aí ele vai: para começar, o Dow Jones passou por algumas mudanças durante esses mais de 90 anos. Houve spin-offs, aquisições e divisões, empresas foram removidas do índice, sem contar que as 30 ações que compunham o índice Dow Jones pagaram dividendos trimestrais por, que ele fala lá no texto, 93 anos. E às vezes o rendimento chegava na casa dos 14%. Aí ele continua: além do que ele falou que houve, spin-offs, aquisições, divisões, houveram empresas que foram removidas do índice, houveram empresas que foram adicionadas ao índice, tudo dentro desse período. Aí ele coloca entre aspas, que a última empresa original, que estava desde o começo do índice, que era a General Electric, foi removida do índice em 2018. E como ele fala, o índice Dow Jones de hoje não tem nenhuma semelhança com o índice de 1929 e não reflete nenhum dos cerca de 1.100 pagamentos de dividendos ao longo do caminho. Portanto, dividir o preço do Dow Jones com ouro não quer dizer exatamente nada, segundo o que fala Alexandre Green. Ele deixa até uma crítica: essa é a loucura de substituir fatos por algo que soa bem. É uma coisa importante que ele colocou nesse texto dele, que é um exemplo assim. Vamos para o quadro aqui que eu vou escrever o exemplo que ele falou no texto. 10 mil dólares investidos em ouro em 1929, ou seja, vamos lá, 10 mil ouro, ouro. 10 mil em ouro investidos em 1929 valem cerca de 785 mil dólares hoje. Então vamos por aqui. De 1929 para hoje, os 10 mil passaram a valer 785 mil dólares hoje. Prestem atenção, O ouro passou de 10 mil para 750 mil dólares. Só que tem um problema: o valor do ouro, nesse cálculo que ele fez do exemplo, foi fixado em 1929.
Portanto, é difícil falar que 10 mil virou 785 mil e que isso realmente é um retorno real, né, do mercado para os investimentos. Aí ele usa um exemplo para fazer uma comparação entre eles, né, entre esses resultados das ações. Ele pega então 10 mil dólares em 1929, só que investidos em Dow Jones. Beleza, 10 mil dólares investidos em Dow Jones em 1929. Aí ele pega os 10 mil investidos, né, contando com o reinvestimento dos dividendos, trazendo para hoje o valor de mais de... Não vou nem falar, vou escrever na frente do quadro e depois vocês veem. $64,3 milhões de dólares. Aí ele ainda questiona o cara: isso é ser sem ganho, como você me falou lá no início? O seu ouro trouxe hoje, né, com o valor fixado em 1929 de 10 mil para 785 mil, e as minhas ações do Dow Jones com valor fixado em 1929, reinvestindo os dividendos, trouxeram 64,3 milhões. Ou seja, o Dow Jones trouxe, né, um retorno 82 vezes maior que o ouro. Só para vocês terem uma noção. Vocês conseguem ver então como essas comparações são sem sentido? O cara vira e me fala que seria a mesma coisa investir em ações em ouro em 1929, porque hoje o valor estaria pareio um com o outro. Aí o Alexandre faz um cálculo desse aqui, quebra todo o argumento e mostra pra gente o quanto a gente não deve cair nesse papo de se você tivesse investido em tal ano, valor X, hoje você teria tanto. Não tem como isso acontecer, porque são várias variáveis, né, que acontecem no período. Esse papo serve basicamente para o que, né, o Alexandre até fala. Eles tiram os fatos e colocam algo que soa bem. E é aqui que entra a questão de você, investidor iniciante, não se apegar a esses papos que acontecem. Se você ainda não viu, você vai ver, como eu falei, isso é normal de acontecer. Todo investidor iniciante é carente de informações, isso é normal. Você está entrando em algo novo, então você é carente de informações. E principalmente quando você procura alguma coisa para estudar. Aí essa carência de informação, ligada ao seu desejo de ganhar dinheiro, seu desejo de investir, é uma combinação muito perigosa e pode levar vocês a cair em golpes, ou até mesmo te forçar a investir em algo que não faz sentido para os seus investimentos, ou para o seu perfil como investidor, ou para o seu objetivo investindo. Portanto, investidor iniciante, tenha uma pitada de senso crítico com as informações que vocês recebem. Questione ao menos um pouquinho se o que aquele cara está te falando é algo real. Questione até o que eu estou te falando se é algo real. Vá procurar, às vezes, ver se isso realmente faz sentido, entendeu? Busque se informar melhor. Eu sei muito bem que ver alguém que a gente acredita que teve sucesso investindo falando algo do tipo, faz uma certa confiança pra gente como investidor, né? Porque você pensa, nossa, esse cara aí, ele tem tanto investido, ele já é, por exemplo, famoso, muita gente já conhece ele. O que ele fala não tem como ser errado. Por que seria errado? O cara já teve sucesso, né, com o que ele está falando. Mas procure desconfiar um pouco. Isso irá blindar, de certa forma, os seus investimentos, que são movidos por nossas crenças. Pode não parecer, mas investir está ligado de grande forma com as nossas crenças. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso conteúdo a chegar a muitas pessoas, para ajudar as pessoas também, né? Porque a gente também não pode querer ter, né, o conhecimento só pra gente. Deixa o like, compartilha com a galera. Se surgiu alguma dúvida, pode comentar aqui abaixo. Se quiser criticar, pode comentar aqui abaixo também. Pode criticar aqui abaixo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais também, que tem muito conteúdo bacana. Beleza? Valeu, tamo junto, galera.